E aí pessoal, bem-vindo ao novo canal. Eu vou falar um negócio bem interessante. Vou falar um pouco sobre a armadura de Deus, né? O que é a armadura de Deus que a gente tem que tomar posse? A armadura de Deus, todo mundo fala muito da armadura de Deus, mas eu vejo muitas interpretações erradas no dia a dia de pastores pregando coisas erradas, entendeu? Eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre, bem superficial, do que é a armadura de Deus. A armadura de Deus, ela não é tão simples quanto as pessoas pregam, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Mas eu vou dar um breve resumo hoje sobre o que é a armadura de Deus. Eu primeiro vou ler o livro de Efésios. Uma coisa que eu devia ter dito é: acompanhe enquanto eu estou falando, acompanhe na sua Bíblia, vá lendo para você memorizar as Escrituras. Efésios 6:10. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas de século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestidos a couraça da justiça e calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui, eu vou dizer que eu não sei muito sobre isso, mas eu vou dar um estudo bem superficial sobre isso, só um breve comentáriozinho. E se vocês quiserem, eu posso deixar escrito também aqui na descrição, se vocês quiserem ler. E eu acho que eu vou deixar escrito. Então, ele diz: nos demais mãos sejam fortalecidos na força do Senhor e na força do seu poder. Esse poder que ele diz aqui é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Então a gente toma posse desse poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. E ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Ele diz: quando eles revestimos da armadura de Deus, ele está dizendo das vestes novas que nós recebemos de Cristo. Revestimos, ele está dizendo, revestimos de Deus. A armadura é o próprio Cristo. A gente só se reveste dele. Eu vou botar aqui também na descrição do vídeo 2 vídeos sobre um pregador que ele fala sobre revestidos de Cristo. São 2 pregações de 40 minutos, mas você pode ver uma hoje e uma amanhã, se você quiser, né? Mas eu acho tão bom que eu espero que você veja tudo hoje. Aí ele diz: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele vai dizer: estai firmes, resistivos, estai firmes. Ele vai dizer 3 vezes isso. A gente vai ver aqui: estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados potestados, contra os filhos da treva desse século, contra os espíritos da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a mão de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes. Então ele vai dizer: estai firmes, resistivos. Tem muitas pessoas que dizem: vamos lá, vamos destruir as ciladas do maligno, não sei o que. Quando não é isso, a gente não vai atrás para destruir, entendeu? A gente simplesmente resiste. Ele vem, o dia mau vem, nós resistimos. E ele ensina como que a gente resiste a isso. Ele ensina com a armadura de Deus, que é o quê? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Em outras traduções vai dizer cinto da verdade. O cinto era o que segurava toda a armadura interna, né? Se não me engano, era o que segurava toda a parte interna da armadura do soldado e a sua espada. Então, o cinto da verdade é você se apoderar, você saber que a palavra de Deus é a única fonte de verdade e qualquer coisa fora disso é um absurdo. Então você ter a sua firme convicção na palavra de Deus, você botar toda a sua confiança na palavra de Deus. Isso que é cingir-vos com a verdade, o cinto da verdade, e ela te protegerá internamente por dentro. Vestido a couraça da justiça.
A coraça da justiça, você vai ter que entender o que é a justiça de Deus. A justiça de Deus, isso aqui eu tô falando brevemente, mas a justiça de Deus, ela tá toda escrita no livro de Romanos. O que é a justiça de Deus é de Romanos 1 até Romanos 16. Você vai entender o que é. Mas ele está dizendo aqui, a coraça da justiça, é que quando nós somos revestidos de Cristo, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Ele. E isso vai nos dando mais, como é que eu digo? Mais segurança. Isso vai nos confortando cada vez mais. Eu poderia dizer que uma das coisas da coraça da justiça, uma das características dela, é nos parecermos cada vez mais com Cristo Jesus, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Isso daqui, o apóstolo Paulo, ele pegou você pode estudar mais a fundo isso se você for ver Isaías 52, 7, se não me engano. Lá fala sobre as sandálias do Evangelho também. Mas aqui ele bota na preparação do Evangelho da Paz. Você vai ver lá no livro de Romanos 5, eu acho, Romanos 5, ele vai dizer que o Evangelho me trouxe paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. O que significa ter paz com Deus? É saber que não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, Deus continua me amando, independente do que eu sou. Ele não me ama por mérito meu. Ele me ama incondicionalmente, porque Ele decidiu me amar. Foi voluntariamente dele, foi decisão dele. Às vezes que eu pecar, eu posso ir imediatamente para a Bíblia já pedindo para que Ele me limpe. E crendo nisso, porque às vezes quando nós pecamos, nós ficamos numa caixa uma caixazinha, né, de penalidade, dizendo, ai meu Deus, ele vai me condenar, então ai, não tem perdão, não tem perdão, não tem perdão. Isso é a condenação do diabo. Isso é o maligno botando condenação no seu coração, tentando te condenar. Você tem que, quando ele diz o Evangelho da Paz, ele está fazendo uma referência também a Romanos 8. Ele está dizendo, nada pode me separar do amor de Deus. Nem o presente, nem o futuro, nem principados e potestades, e nem eu mesmo. Então é você ter paz no seu coração com Deus. Pô, eu tenho paz com Deus, eu posso falar com Ele, eu posso estar perto dele, eu quero estar com Ele. E ele quer estar perto de mim, tanto quanto eu quero estar perto dele. Isso é paz com Deus. Eu vou fazer um próximo post um pouquinho melhor sobre o que é paz com Deus. E depois ele vez, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados informados do maligno. Eu queria fazer uma observaçãozinha bem breve aqui. O escudo, o escudo do soldado, ele protegia da cabeça aos pés. O que mais nos protege contra o mundo, contra a carne, contra os lados do maligno é a nossa fé. Mas eu queria botar uma observação bem importante aqui. Muitas pessoas, elas tentam criar fé, tentam fazer isso. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a fé, ela não vem de você. Você tem que reconhecer que a fé não é sua. Ela é dom de Deus. Você sabe por quê? Porque muitas vezes o maligno vai dizer só isso de fé que você tem. Você acha mesmo que a sua fé vai te salvar? Você acha que só esse tantinho de fé que você tem, você acha que você vai chegar a Deus? Você acha mesmo que você vai ser aceito por Deus por causa dessa fezinha que você tem? Você realmente acha isso? Mas que besteira! E daí você fica remoendo isso na sua cabeça o tempo todo. Você tem que parar de olhar para a sua fé. Comece a olhar para o autor e consumador da sua fé. Entendeu? Você não precisa olhar para a sua fé, você não precisa, você tem que olhar para o autor e consumador. Por que eu vou olhar para a minha fé quando eu posso olhar para o autor e consumador? O que é autor? Autor foi aquele que me deu esse dom, é dom dele. Então eu vou olhar para o autor da minha fé e o consumador. Quem é o consumador? É quem vai aumentar, é quem vai esticar a minha fé e guardar a minha fé até o último dia. Então eu não tenho que estar preocupado se eu tenho uma fé gigante, se eu tenho uma fé pequena, se eu posso olhar para o autor e consumador da minha fé. Você está entendendo?